A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 23. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. A Bíblia diz que Deus vai devastar, desolar, transtornar, dispersar, arrasar, destruir, castigar. As pessoas não aceitam isso. Deus é amor, Deus é amor. Só faltam dizer que Deus é bonzinho. A minha Bíblia, em Isaías, no capítulo 24, no verso 1, está dizendo que o Senhor vai devastar a terra. Eu te pergunto, o que está escrito na tua Bíblia? Que o Senhor vai devastar e desolar a terra? Que ele vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores? A Bíblia fala dos últimos dias, dos dias difíceis, do princípio das dores de parto, do Apocalipse. Temos muitas referências bíblicas e as pessoas se fazem de cegas e de surdas. Elas não querem ver e não querem ouvir. Então, quem está acompanhando esse estudo sobre os livros proféticos sabe que o profeta não traz a mensagem que agrada ao coração dos ouvintes. Ele fala a verdade. Ele fala o que Deus manda ele falar. Ele é boca de Deus, porta-voz de Deus, representante de Deus na terra. Então, Isaías, aqui no capítulo 24, estava profetizando o castigo que Deus iria infligir ao mundo, à terra. E isso é consequência do pecado. Não é porque Deus não é amor. É porque Deus é justo. É porque Deus é santo. É porque Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus terrível, temível. Ele é amor, sim, mas ele é fogo consumidor. E toda a natureza está sob o controle de Deus. Ele que manda a chuva. Ele é o manda-chuva. Ele é o Todo-Poderoso. É ele que controla os ventos. É ele que controla o mar. É ele que diz para o rio, para aqui, ou avança. Então, quando as pessoas dizem que a culpa é da natureza, que são mudanças climáticas, que é isso, que é aquilo, eu penso, eu tô lendo outra Bíblia então. Porque o mundo falar isso, ok. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, falta entendimento. O meu povo está indo para o cativeiro porque não estuda a palavra de Deus, não tem discernimento, não medita na palavra de Deus. Mas, e os filhos de Deus? E as filhas de Deus? E os que são cristãos? 2. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado,
com o credor e com o devedor. Mais explícito, mais esclarecido, mais explicado do que isso, eu não sei. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. O que está dizendo aqui? Que todos vão experimentar essa catástrofe, essa calamidade, essa tragédia. O mesmo vai acontecer com todos. Com todos. Com todos. Vimos o que aconteceu na pandemia. Vimos que o mundo foi atingido. E agora temos visto. Nós, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, temos visto. E aí, por que isso está acontecendo? A palavra de Deus é clara. Porque Deus quis, porque Deus quer, porque Deus avisou. Porque a natureza sofre, a criação sofre. O pecado deteriora tudo. E é uma mensagem difícil? Dura é essa mensagem, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. 4. A terra pranteia e murcha. O mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. Essa figura de murcha é algo que não acontece de repente. Vai acontecendo. Vai haver este processo. Inclusive, enfraquecendo os mais nobres, os mais importantes. Todos. 5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Está aqui a resposta. Eu não vejo dúvida nesse texto. Não tem uma interpretação que tu vá destoar do que está escrito no texto. Não tem como. O ser humano contaminou a terra. O pecado fez com que a natureza, a criação, gemesse, sofresse. O pecado, a desobediência, a idolatria, a rebeldia, a impureza, meu Deus, são muitos pecados para dizer. Mas cada povo, cada nação, cada país, cada estado, cada cidade, cada família, cada ser humano sabe o que tem feito de errado e o que está acontecendo com ele e por que está acontecendo. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Então, aqui a gente está vendo que, além de tudo, tem maldição. Maldição. É uma maldição. Estudamos o que faz que nós venhamos a receber bênção e o que faz com que nós venhamos a receber maldição. Vimos que pessoas que estão sobre nós, com autoridade, investidas de autoridade, com poder, se elas pecam, aquele pecado repercute. Lembra? Tu quer o espinheiro? Tu escolheu o espinheiro? Tu elegeu o espinheiro?
O espinheiro é o rei? O que o espinheiro diz? Tudo bem, então venham para debaixo dos meus galhos, venham para debaixo dos meus espinhos. Também estudamos isso aqui. Os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Aí tu pensa, essa era uma profecia para aquela época? Ou para um tempo depois, para civilizações daquela época? E hoje, 2024, isso não é verdade? Temos visto, estamos vendo e estamos vivendo. Só que aí diz que poucas pessoas restarão. Sempre Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, sabe quem que ele vai poupar. Como Noé. O mundo da época foi tomado pela água, mas Noé e sua família foram preservados. Restaram. Poucas pessoas restaram. 7. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. O que vem aqui? Outra explicação, outra simbologia para que a gente entenda que a alegria cessou. As pessoas não têm alegria. Porque como é que tu vai olhar uma catástrofe, uma calamidade, uma tragédia, uma desgraça e ter alegria? 8. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Como que tu vai fazer festa? A música cessou, a alegria cessou, a festa acabou. 9. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. O que a gente vê aqui? Que nem o vinho que alegra o coração dos homens não está conseguindo alegrar mais essas pessoas. Porque a calamidade é tão grande, a desgraça, a tragédia, a desolação, a devastação, a desolação é tão grande. 10. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Isso aqui, pessoal, parece a descrição de 2024. A cidade está um caos. 11. Gritam por vinho nas ruas, todo riso desapareceu, a alegria foi banida da terra. Riso, vai rir de quê? O riso desapareceu. 12. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. Ó, tem alguma dúvida do que significa desolação? Não, né? 13. O que acontecerá na terra, no meio dos povos? É como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. Aqui é aquela esperança, é aquele restinho, é aquele restolho, aquela rebarba, o resto, o restante, o que ficou. Já colheu tudo, mas aí daqui a pouco tu olha e encontra uma azeitona. Já colheu tudo, daqui a pouco tu vê, atrás daquela folha tem uva. Tem um cachinho pequeno. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele deixa um restinho. Lembra que a gente viu que um dos filhos de Isaías, o filho era um resto voltará, o remanescente.
aquele que fica até o final, aquele que resiste, aquele que luta, aquele que persevera, aquele que crê e permanece. 14. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Eles quem? Esse restinho. Esse remanescente fiel. Esse que não se dobrou. Sabe os 7 nos joelhos que não se dobraram ao Baal? Sabe aquele que perseverou até o final? Sabe aquele que lê a palavra de dia e de noite? Sabe aquele que não segue o curso deste mundo? Sabe aquele que dobra os seus joelhos e se humilha na presença de Deus para ouvir a voz de Deus e obedecer? Sabe? Aquela azeitona, aquela uvinha. Esses cantam com alegria. Mas como se está uma desolação? Porque a alegria desses vem do Senhor. Porque o Senhor poupa, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor dá livramento, o Senhor abre caminho no deserto para essas pessoas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o vigia, o segurança, o vigilante. Esse restinho não conseguiram botar a mão, não conseguiram colher, não conseguiram destruir, não conseguiram fazer nada contra esse restinho. Por que eles não conseguiram? Por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Eles sabem que eles são do Senhor e que o Senhor cuida daqueles que são dele. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. O que eu entendo aqui? Que não importa onde tu anda, não importa se tu tá no Oriente, se tu tá nas terras do mar, se tu tá no Rio Grande do Sul, ou tu tá em São Paulo, tu tá num outro país, se tu tá acompanhado, se tu tá sozinho, tu dá glória ao Senhor, tu glorifica o nome do Senhor, tu vive para o Deus de Israel, para o Deus vivo, para o Deus que tu entregou a tua vida. Tu glorifica. O que é glorificar? É tu agradar a Deus, é tu colocar a tua vontade sob a vontade de Deus, tu abrir mão da tua vontade, dos teus achismos para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus e obedecer. 16. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas esse justo é com letra maiúscula. É glória a Deus, glória ao Senhor. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traições. Tu vai glorificar, tu vai louvar, tu vai adorar, tu vai te agradar de Deus, tu vai temer a Deus, mas o mundo, olha o que está acontecendo ao redor. Os traidores estão traindo. Traição tem a ver com mentira. Tem a ver com engano, tem a ver com interesses escusos e sorrateiros. O que a gente vê? Que a traição dói. O Senhor Jesus foi traído, mas é na traição, na noite que foi traído, na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão e deu. O que quer dizer isso? Que mesmo diante da traição ou no meio da traição, Judas vai ser escancarado. Tu vai saber quem é o joio e quem é o trigo. Tu vai saber qual é a verdade, qual é a mentira, qual é a luz, qual é as trevas. Tu vai saber quem é de Deus e quem não é. Então dói, é uma facada nas costas. Traição é um beijo, né? Que Judas deu para Jesus e ainda Jesus falou amigo, né? Traição vem de amigos, vem de familiares, vem de queridos, vem de amados, vem de pessoas que estão próximas. Como dizia uma amiga minha, de quem te abraça. A traição vem de quem te abraça, quer dizer, quem está próximo de ti. Judas estava com Jesus. Era um dos apóstolos. Então, tu tá glorificando a Deus? Tu tá fazendo a vontade de Deus? Tu te agrada do Senhor? Mesmo assim tu saiba que tu vai estar entre os traidores.
tu vai estar entre pessoas que mentem, que enganam, pessoas más. Como eu digo, os pés, né, ainda estão no mundo. E ali fala, estou definhando, claro, porque a gente sofre, porque dói, porque tu pensa assim, mas meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão enlouquecendo. O que Jesus disse? Que haveria uma multiplicação da maldade, da iniquidade. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos alegrar, porque nós somos justos, justificados. Somos filhos de Deus, salvos. E estamos vendo a ruína dos transgressores, dos traidores, dos mentirosos, dos pecadores, dos impuros. Estamos vendo isso. Mas nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos nos agradar do Senhor. Amar o Senhor acima de tudo. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse glória a Deus do 14, esse glória a Deus do 15, esse glória a Deus do 16 é desses justos, desses verdadeiros adoradores. Tem gente que não fala glória a Deus. Tem gente que não fala, que não consegue dar glória a Deus, graças a Deus, temer a Deus, se agradar de Deus. Só quer as bênçãos de Deus. Então aqui está bem claro. Bem claro. Quem glorifica a Deus com a sua vida será poupado, será protegido, será guardado e terá alegria. Alegria em meio à destruição. Alegria num tempo, numa época de tragédia, de calamidade, de tristeza. Não a alegria do vinho, não a alegria da festa, não a alegria do banquete, não a alegria da música. Não, é a alegria de louvar, adorar, temer, amar, glorificar a Deus. É a alegria da presença do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. 17. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Então, o que a gente viu? Que havia um parênteses, né? Tipo, a desolação, a devastação, a tragédia, tudo isso. E aí, nesses 3 versículos, Deus deixa bem claro que vai ter um grupo seleto, protegido. E agora ele começa... ou ele continua falando do que está acontecendo na volta. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Sabemos que todos vão passar pelos sofrimentos, mas que Deus estará com os justos. E os justos vão adorar a Deus, vão glorificar a Deus. Terror. Terror, para mim, é terror? Então... de novo, quem que tá mandando esse terror para a terra? É Deus. Mas por quê? Por causa do pecado dos moradores da terra. 18. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco. E se sair do buraco, será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto, olha isso, se abrem e tremem os fundamentos da terra. Aí tu pensa assim, eu escapei do problema X, aí o Y me pegou. Eu escapei do problema Y, daí o W, o Z me pegaram. Fugiu da voz do terror, caiu no buraco. Se conseguir sair do buraco, vai ser apanhado na armadilha. E as represas do alto vão se abrir, e os fundamentos da terra vão tremer. Então, é uma calamidade atrás da outra, é um abismo chamando outro abismo, é uma desgraça atrás de outra desgraça. E olha esta palavra, represas, represas. 19. A terra será totalmente quebrada,
A terra ficará completamente despedaçada. A terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais. E na terra castigará os reis da terra, não falei? Aqueles que têm autoridade, aqueles que tinham que proteger, que se antecipar, vão ser castigados. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará. Quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Aqui é um rol, uma lista de castigos que vem da mão de Deus, mas utilizando a natureza, porque fica bem claro quando ele fala a terra, a terra, a terra, a terra. Ele fala várias vezes a terra, a terra, a terra. Então, terremoto, mar, vento, tempestade, chuva, seca, fome, desgraça. É tantas coisas que podem acontecer aos seres humanos a partir da natureza, a partir, digamos assim, da atuação de Deus, né? A partir da natureza. O instrumento seria a natureza. Esse texto de Isaías 24 é considerado o Apocalipse de Isaías, que fala sobre o fim da terra. Fala de todos os castigos que a terra vai ter que experimentar por causa do pecado dos moradores da terra, das pessoas, dos seres humanos. O que a gente aprende com esse capítulo? De que é o Senhor que vai devastar e desolar a terra. Que é o Senhor que vai trazer essa maldição. Que é o Senhor que vai castigar. Que nada acontece sem que Deus permita. Mas que Deus separa os justos, guarda os justos, alegra o coração daqueles que o adoram, daqueles que o glorificam. Que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgridem as leis. Por isso a maldição consome a terra. Quem fugir do terror cairá na cova. Se sair da cova, o laço prenderá. Que Deus tenha misericórdia dos seus. Que Deus guarde o justo, aquele que o ama e glorifica.